Oi gente, tudo bem? Esse é o quarto vídeo da série de vídeos sobre gráfico dessa função aqui, a mais b que multiplica seno de cx mais d, onde nós analisamos o efeito desses parâmetros aqui, c, d, a e b, no cálculo da imagem e do período da função. Tá certo? Isso sempre em comparação com a função original seno de x, que é essa função aqui em amarelo, seno de x. Tá ok? Bom, no primeiro vídeo nós vimos o efeito que esse parâmetro d dá no cálculo do período e no cálculo da imagem, que foi nenhum, tá certo? O período continuava sendo igual e a imagem também continuava sendo igual, considerando esse C aqui igual a 1, tá certo? Então, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você comece do primeiro vídeo para você entender melhor o efeito de todos esses parâmetros. E aí, no segundo vídeo, nós vimos o efeito do parâmetro C. E nós vimos somente o parâmetro C, tá? Então, considerando B igual a 1, e considerando A igual a 0, e considerando o D também igual a 0, tá? Então, nós vimos que, de acordo com esse parâmetro C, se esse parâmetro C for diferente de 1, ele altera o período da função, tá certo? Mas não altera a imagem. Foi isso que nós vimos. No terceiro vídeo, nós consideramos apenas aqui o parâmetro B, tá? O A era 0, o C era 1 e o D era 0. Então, esse parâmetro D, nós vimos que alterava a imagem da minha função. O parâmetro que nós vamos ver neste vídeo é o parâmetro A, e nós vamos ver que ele também altera o valor da minha imagem, tá certo? Bom, aqui nós vamos considerar B igual a 1, nós vamos considerar C igual a 1 e o meu D igual a 0. Claro que tudo isso é para efeitos de simplificação, tá? O importante é que a gente entenda que cada um desses parâmetros, eles têm uma função, tá? E alteram ou não o período e a imagem. É isso que a gente tem que entender, tá? Bom, então, vamos considerar essa função que está aqui em lilás, em que o meu A é exatamente o 2. E aí, o que acontece com essa função 2 mais seno de x, tá? Então, vamos analisar para cada valor de x, quando x varia de 0 até 2π. Lembrando que aqui em amarelo tá a minha função original, que vai de 0 até 2π, um período completo da minha função. Então, aqui é π sobre 2, que dá 1. Aqui é π, que dá 0. Aqui é 3π sobre 2, que dá menos 1. E aqui é 2π, que dá 0, né? Bom, e aí a pergunta é, como é que fica a nova função 2 mais seno de x para cada um desses valores de x? Então, quando x é 0, dá seno de 0 é 0, 2 mais seno de 0 dá 2. Então, eu tenho aqui o meu 2. Quando x é 0, deixa eu escrever aqui, x é 0, y é 2 mais seno de 0, que é 2 mais 0, que é 2, tá? Quando x é π sobre 2, vou fazer um pouquinho mais rápido, y é 2 mais seno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2 a gente sabe que é 1, então 2 mais 1 é 3. Então, isso aqui é 3. Quando x é π, reparem, dá exatamente 2. Quando x é 3π sobre 2, dá exatamente o 1, tá? Vamos fazer aqui a conta rapidinho. X igual a 3π sobre 2
da y igual a 2 mais seno de 3π sobre 2, que é 2 mais menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, é exatamente esse valor aqui, tá? E quando x é 2π, seno de 2π é 0, 2 mais 0 dá 2. Ok, então, reparem, eu acho que ainda não falei, mas o período dessa função, do início ao fim, é exatamente o período da minha função seno de x, ou seja, o período não muda, até porque o coeficiente aqui do x é 1, tá? Como eu mostrei nos vídeos anteriores, desculpa, quando eu mostrei nos vídeos anteriores, o período da função é exatamente 2π sobre o parâmetro c, que no caso aqui da minha função é 1, tá? Então, o período não muda. E a imagem? Bom, a imagem da função 2 mais seno de x, ela no mínimo vale 1, e no máximo, essa função 2 mais seno de x está valendo 3. Então, a imagem dessa função, vou escrever aqui do lado, imagem de 2 mais seno de x é exatamente o intervalo que vai de 1 até 3. Então, reparem que esse parâmetro a aqui, tá? Que é igual a 2 no caso aqui, ele altera a imagem da minha função. Mas se ele estiver sozinho, se eu só usar o parâmetro a, ele não está alterando aqui, ele não tem nenhum efeito sobre o período da função. Então, o período da função continua igual à função seno de x, que é 2π. Tá ok? Bom, eu tenho aqui um outro exemplo, se esse valor adicionado ao seno é menos 2 em vez de 2, aí, repara que esse aqui é 2 mais seno de x, como eu tinha anteriormente, e esse em verde é menos 2 mais seno de x. E aí, vamos rapidamente calcular os valores dessa função. Quando x é 0, a função vai valer menos 2, porque seno de 0 é 0, então fica menos 2. Quando x é π sobre 2, fica menos 2 mais seno de π sobre 2, que é menos 2 mais 1, então fica menos 1. Então, aqui é menos 1. Depois, quando x é π, seno de π é 0, então fica menos 2. E quando x é 3π sobre 2, vai ficar menos 2, mais seno de 3π sobre 2 é menos 1, e, portanto, isso dá menos 3. Tá ok? E, novamente, seno de 2π, que vai ser menos 2, novamente, tá? Bom, e aí, qual é a imagem? A imagem vai de menos 3, que é o menor valor que a função assumiu, até menos 1. Então, a imagem da função vai ser de menos 3 até menos 1. É claro que nos exercícios que eu vou mostrar a seguir, nós não vamos precisar usar gráfico para determinar nem período, nem imagem, tá? A gente só precisa de saber uma coisa essencial, que essa função amarela aqui, seno, varia de menos 1 até 1, que é a imagem, e tem período 2π, tá certo? E que se eu quiser calcular o período dessa função aqui, a mais essa função a mais b, que multiplica seno de cx mais d, basta eu fazer 2π sobre c, em que c é o coeficiente aqui desse x, tá certo? E aí eu descubro qual é o período p. Então, nos próximos vídeos, vamos fazer exercícios para determinar domínio, imagem
e período de funções seno, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, então.